quer ser aprovado. Uma porta aberta que você quer. Milagres, eles vão além daquilo que é natural. Milagre é a possibilidade de surgir algo que não é natural. Por isso que é um milagre. E são vários milagres. Eu já falei que eu fiz uma série de mensagens aqui, eu falei sobre 5 milagres. Não sei se os irmãos lembram. Eu lembro de alguns daquelas mensagens. E agora eu pensei em alguns milagres que vêm com cura, com sinais das maravilhas do Senhor, e gosto de muitos na Bíblia. São 35 curas, milagres, que o Senhor opera. Se a gente for olhar, aquela mulher do fluxo de sangue, são aprendizagens profundas que nós vamos encontrar naquele texto. Se nós formos olhar o cego, né, que é tão fantástico, eu quero ver se a gente ministra, não sei se é a mensagem de Silvio domingo, mas o cego, aquilo é um negócio extraordinário, a gente estudar e ver como Deus fez aquela cura, aquele homem. Como não falar dos 4 amigos, que são tão amigos, que conseguem até carregar o amigo doente, porque é até um antídoto quanto à sociedade individualista. Porque se muitos nos nossos dias que estão vivendo como viveu aquele paralítico, aquele homem enfermo, ele certamente ficaria lá, mas ele contou com 4 amigos, que vai na contramão de uma sociedade que só pensa em si, que as pessoas querem prazer para si, as pessoas querem que os outros lhes sirvam. E vocês sabem que eles correram risco porque subiram num telhado, e não estamos falando de telhado brasileiro, nós estamos falando de uma arquitetura judaica, que o pé direito é alto, no mínimo 5 metros de altura. Eles não sei como foi que eles levaram aquele amigo dele. Olha, eles eram amigos mesmo, viu? Eu nem sei, eu acho até que o próprio paralítico pensou assim, eu não sabia que esses 4 eram tão meus amigos assim. Porque eles gastaram tempo, se esforçaram, subiram no telhado. Imagine, desce do telhado aquele paralítico, e eles lá segurando a corda ali, e um segurando o outro. Eu creio que outros assim, rapaz, esse cara está pesado. Eles falaram, não, mas é nosso amigo. Amigo não larga a corda. Amigo não deixa o outro na mão. Por que está se faltando tantos amigos? Porque hoje a amizade já não é tão profunda. Ou seja, a gente pode pegar uma série de textos na Bíblia que são maravilhosos. Mas no domingo passado e hoje, o Senhor nos chama a atenção para a realidade que primeiro, antes de falar ou antes de vivenciar e experimentar maravilhas e sinais, nós precisamos nos apoderar. Essa é a palavra, é até bem atual, né? Esse apoderamento para tudo. A gente precisa se apoderar de fato de quem somos em Cristo. Milagres e maravilhas é resultado disso. E aí, quando eu penso sobre isso, lógico que eu queria trazer aqui, principalmente essa cura do cego, que eu acho que é uma das mais tremendas curas, não pela cura em si, mas pelo pacote da cura, pela forma em que aquele homem foi curado, a forma em que ele se aproximou de Jesus, e eu não posso dar spoiler porque eu quero pregar sobre isso outro dia. A gente poderia falar um pouco sobre isso, mas aí vem o Senhor e diz assim, eu quero que você fale sobre estar comigo, andar comigo, viver comigo e experimentar de mim o que eu posso fazer. Irmãos, por que não estamos vendo tantos milagres acontecerem? Não é porque Jesus não cura, não é porque Ele não faz maravilhas, não é porque não tem sinais, é porque, na verdade, nós não somos os mesmos. E aí eu queria que você olhasse para mim com esse texto e lesse junto comigo 3 versículos de Marcos. Mateus também usa a mesma versão, mas eu quero usar a versão de Marcos que eu mais gosto. Na verdade, dos evangelhos sinóticos, eu gosto mais de Marcos, porque ele é mais puro. Puro no sentido de que os outros beberam dele. A partir de Marcos, os outros foram escritos com a base de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 13 e versículo 15. Como me encontro hoje com respeito a Deus? Será que o problema da cura e das maravilhas dos sinais tem a ver com a operação e a potência, a capacidade de Deus curar, ou tem a ver com a minha vida com Deus? Por que as coisas não estão acontecendo?
Marcos 3, e diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Só isso. Senhor, queremos somente a tua palavra. Queremos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco através da tua palavra. Nos ajuda a compreender e a viver essa palavra, em nome de Jesus. Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 1 ao versículo 9, vai fazer essa correlação com o mesmo texto, sendo que lá ele vai trazer a expressão com relação aos 70, não mais com relação aos 12. E Lucas, no capítulo 10, ele vai dizer justamente isso. Depois que Jesus designou, enviou aqueles homens de 2 em 2, e lá no versículo 9 do capítulo 10 de Lucas, ele vai dizer que o Senhor enviou para curar os doentes. E diga para todo mundo que o reino está próximo. Irmãos, cada vez mais que eu estudo a palavra do Senhor, cada vez mais que eu medito nas Escrituras, eu busco compreender especificamente o que é o poder e a autoridade de Jesus. O que representa essa autoridade e esse poder de Jesus. E, basicamente, quando a gente se depara com um texto como esse, 3 versículos apenas, que parece que não fala muito, mas para os milagres que Jesus quer fazer e continua fazendo e quer fazer através da igreja, é muito importante olharmos para esses 3 versículos com um olhar além das letras e observar que podemos compreender profundidades, coisas maravilhosas. E Jesus fala muito mais de fundamentos do que de consequências. Jesus fala mais daquilo que ele quer forjar em nós do que aquilo que ele pode fazer através de nós. Jesus está muito mais preocupado em que a gente assuma o nosso papel nessa terra enquanto o reino de Deus do que aquilo que nós vamos representar a partir do reino. E no jargão popular, o Senhor está muito mais preocupado com a nossa relação com Ele do que aquilo que nós fazemos para Ele. Não sei se os irmãos dão para compreender isso. Jesus quer mais como você estar com Ele do que aquilo que você pode fazer para Ele. E creio que, como essência daquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas, que é uma relação profunda e íntima com Ele, como consequência disso, as maravilhas vão acontecer naturalmente. Não precisa culto para maravilhas. Não precisa de autoridades espirituais para maravilha. Não precisa disso ou daquilo, só precisa de pessoas cheias de Deus, que conseguem exalar Deus. Como 12 homens, como mulheres e homens nos nossos dias podem pregar o reino de milagres sem primeiro conhecer e sem primeiro ter uma relação com esse Deus que os designou. É assim que aconteceu ali com o apóstolo Paulo, com aquele homem influenciado pela potestade do mal, que disse assim: olha, esses homens estão tentando tirar, eu não os conheço, eu conheço Paulo. Eu sei quem é Paulo. Irmãos, muitas vezes as coisas não acontecem porque nós não somos, por essência, aquilo que deveríamos de fato viver e ser em Cristo. E a primeira coisa que nós vamos olhar nesse texto, e nós vamos observar que tem muita coisa nisso, Jesus chamou para que esses 12 viessem
a estar junto dele. Eu estava pensando, o texto, eu não sei se os irmãos têm outra versão, eu estou com duas versões aqui diferentes. A minha do 3:13 de Marcos diz: Jesus subiu a um monte, que é esse que eu projetei, e chamou para si. Na minha versão, da linguagem mais aqui atualizada, ele vai dizer que depois de subir ao monte, chamou os que ele quis e vieram junto dele. Observe que a primeira intenção de Jesus para falar do seu reino é chamar essas pessoas para andar com ele. Porque ele conhece cada um, ele sabe da origem, ele sabe das características, ele sabe do perfil, ele conhece cada apóstolo, ele chamou cada um com a sua particularidade, ele chamou cada um de nós com as nossas virtudes e limitações, ele nos escolheu para que nele pudéssemos pregar o evangelho do reino. E antes mesmo que nós nos aproximássemos dele, foi ele que fez o movimento para se aproximar de nós. Foi ele que chamou os discípulos. Mas ele chamou os discípulos não para que os discípulos pudessem, a partir desse chamamento, experimentar as maravilhas e o poder que a partir dele poderiam acontecer e realizar. Não, a preocupação de Jesus, a princípio, é que eles viessem a se relacionar e saber quem ele era. Porque muitas coisas, muitas vezes não acontecem em nossos dias, é porque nós somos ignorantes quanto à autoridade e o poder de quem Jesus é. Se nós não nos relacionamos, se nós não nos aproximamos, se nós não somos chamados para andar com ele, para viver com ele, como podemos operacionalizar tudo que ele tem nos dado como autoridade? E eu quero relacionar algumas coisas. Eles vieram para junto de Jesus a fim de produzir, primeiro, relacionamento com Cristo. Como alguém pode fazer milagre sem saber o poder daquele que opera o milagre? Como a pessoa pode falar em nome de alguém que ele não sabe nem quem é? Então venha para perto de mim, vocês vão saber quem eu sou. E a partir desse conhecimento de quem eu sou, vocês vão passar a ser um canal das minhas bênçãos. Observe que muitas vezes a gente quer começar pelo fim. A gente quer sempre os resultados. A gente quer sempre que as coisas aconteçam. Mas para que as coisas aconteçam é preciso um princípio, um início. E aqui Jesus está dizendo, antes que vocês possam ir anunciando o meu reino, venham estar comigo. Como vocês podem me representar sem saber quem eu sou? Como vocês podem potencializar os dons e as maravilhas que eu vou otorgar para vocês, sem você primeiro saber que toda autoridade e todo poder me pertence? Primeiro, Jesus chama para um relacionamento íntimo, intenso com ele. E é em nosso meio de rotina, das nossas idas e vindas para o trabalho, estudando, arrumando as coisas, fazendo as coisas de casa, é que nós precisamos dar prioridade também a ter um relacionamento com o Senhor. Porque se queremos ser instrumentos nas suas mãos, precisamos primeiro nos relacionar com Ele. Jesus chama essas pessoas para andar com Ele. E é justamente para produzir em nós, primeiro, o seu caráter, o seu estilo de vida, e produzir em nós frutos que o glorifiquem. Jesus chama os discípulos para que tratasse do caráter daquelas pessoas e para que eles assimilassem o caráter de Jesus. Jesus chama aquelas pessoas para que eles pudessem trocar o estilo de vida que eles vivem e passassem a viver o estilo de vida que Jesus estava ensinando. Porque os resultados das maravilhas têm a ver com quem somos, não com o que fazemos. Então,
eles foram chamados para estar junto com Jesus, para produzir relacionamento com Cristo. Eles foram chamados para estar junto com Jesus, para conhecer a fonte de poder que emanava em Cristo. Os fariseus, eles não sabiam. Os saduceus, eles não sabiam. Os escribas não sabiam como esse homem fala, com que autoridade ele fala. Com que autoridade esse homem repreende os espíritos malignos? Com que autoridade esse homem acalma o mar? Com que autoridade esse homem liberta e cura as pessoas? Só aqueles que vivem um relacionamento profundo com Jesus podem saber qual é a fonte do poder de Jesus, porque enquanto homem ele nada podia, mas cheio do Espírito Santo, ele podia fazer todas as coisas para o reino de Deus. É por isso que Lucas vai dizer em diversos momentos que ele estava cheio do Espírito Santo. Como nós podemos operar maravilhas se nós não sabemos a fonte desse poder? Jesus disse, vem andar comigo, vocês vão saber de onde é que emana. E é por isso que Jesus vai falar na visão do evangelista João, dizendo que se vocês se aproximarem dessa relação com ele, como a vitalidade de quem come, que tem fome, vai sair do seu interior rios de águas vivas. Porque quanto mais você busca se relacionar com o Senhor, Ele transmite a fonte da sua graça, do seu poder sobre você, e você vai transpirar isso. Você vai emanar isso. Você vai transformar isso na vida de outros. Você vai exalar isso. Eles teriam que tomar conhecimento da onde vinha a riqueza inesgotável de Jesus. Da onde vinha esse poder? É por isso que a Bíblia vai falar muitas vezes em Cristo, por meio de Cristo, para Ele, nele. Por quê? Porque vem toda a fonte de poder e graça do Pai e transmitida ao Filho, e pelo poder do Espírito Santo vem até nós. Lembram porque Jesus disse, fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam do alto revestido de poder? Jesus estava falando, olha, vocês agora já sabem que a fonte da operação do poder que eu opero para a glória do Pai vem do Espírito Santo, que é o poder de Deus. Que é a expressão mais, diremos, semelhante da unidade dessa trindade, não é chamar Espírito Santo, mas é chamar Espírito de Deus. Porque são um. Somente quem tem relação e intimidade, que tem uma vivência com Jesus, é que sabe a fonte do seu poder. E é dessa fonte também alimentado. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 17, que se somos filhos, então nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Jesus, através dessa palavra, pelo poder do Espírito Santo, quer nos ensinar a compreender e a saber que a fonte do poder, a herança que temos, que Paulo vai falar no primeiro capítulo de Efésios, que são coisas ricas no mundo espiritual, que vai muito além da nossa casa, do nosso carro, dos nossos recursos, são bens espirituais que estão sobre nós, que vêm da fonte que é Jesus, para que nós possamos desfrutar das heranças espirituais, da herança que Ele nos dá. Somente numa relação é que você pode se apoderar. E quando Jesus chama os discípulos para isso, Ele chama para que os discípulos saibam e se apodere da fonte do poder que operava em Jesus. Como é que a vida do Espírito Santo de Deus em mim e a redenção que tem em Cristo pode fortalecer a minha jornada em meio às aflições e aos enfrentamentos que nós vivemos? Porque tantas pessoas debilitadas e abatidas, infrutíferas no reino de Deus, simplesmente porque nós não nos apoderamos do poder que vem de Deus.
em Cristo Jesus. E uma das grandes fontes, ou canais, melhor dizendo, um dos melhores canais para que você possa se apoderar, para que você possa conhecer, para que você possa se familiarizar com o poder de autoridade e graça que tem em Cristo Jesus, é pela sua palavra. Quanto mais nós nos familiarizamos com a palavra do Senhor, quanto mais nos aproximamos dessa palavra, mais temos conhecimento de quem Ele é, temos conhecimento do que ela é capaz de fazer, temos conhecimento do que é autoridade, do que é poder, do que é ser designado com essa autoridade. Nós temos poder e nos apossamos disso. Mas o que é que a gente vê? Total desinteresse pelas Escrituras. Tem pessoas que só abrem dia de domingo, só lêem a Bíblia de domingo em domingo. Não tem tempo. Como você pode ser um instrumento para operar maravilhas se a fonte está vazia? Jesus chamou os discípulos para andar junto dele, para que eles pudessem conhecer a autoridade e o poder que Jesus tinha. E o conhecer não era simplesmente ele saber que Jesus era a encarnação do próprio Deus, de que Jesus era o Criador de todas as coisas, mas para que eles pudessem conhecer no sentido de experimentar. Irmãos, vocês acham que em meio à travessia Salvador, Bom Despacho, que isso não vai acontecer, até por conta da geografia? Mas vá lá que você pega esse ferryboat, esse mar começa a se revoltar e jogar o ferryboat para lá e para cá. Eu já tive a oportunidade, eu acho que alguns irmãos também, de fazer essa travessia em tempos chuvosos. O negócio fica terrível. E a gente está no meio daquele barco e aquela coisa, e um já querendo, né? Eu já tive a oportunidade também de voar e com uma situação dessa de turbulência, a pessoa já se benzer, já começa a rezar, porque sabe que dali caindo não ia para lugar nenhum. Tem gente, já tive a experiência quando eu dava aula em Valência, de vir um mês de junho, chuvoso, as professoras, umas 2 professoras comigo, começaram ali a Santa Maria, Mãe de Deus, começou a dizer, tá. Eu ali, Jesus, eu tenho controle de tudo. Vamos imaginar que naquela situação vem aquele homem por cima das águas andando. Irmãos, você não tem mais dúvida do que ele é capaz de fazer. E que todo mundo critica Pedro porque Pedro caiu, mas nos outros ninguém foram. Só Pedro. Só pecou porque ele olhou para trás. Ele duvidou. Ele não teve a convicção, ficou com medo. Mas ele pode dizer, eu andei também sobre as águas. Jesus chama esses homens para experimentar esses milagres na vida, na prática. Sabe por que muitas vezes a gente não é canal de Deus para fazer maravilhas na vida do outro? Porque nós mesmos não somos experimentados. Não temos experiência. A nossa vida é rasa com Deus. Nós não temos experiência de colocar as nossas mãos e curar um vizinho, um amigo. A gente duvida. A gente, no final de tudo, não é que a gente duvide do poder de Deus, que isso não passa na nossa cabeça, a gente duvida, na verdade, da nossa capacidade em Cristo. Porque a gente é raso. A gente está vazio. A gente desconhece a palavra. Como já tive experiência de crentes, ter que ligar para lá para casa para eu ir para repreender demônio na casa de vizinho, porque não teve autoridade para repreender. Desconhece. Tem medo dos demônios. Que crente é esse? O demônio bota a cara feia, foge. Vazio de Deus, cheio de religião, cheio de cargo, cheio de função, de história longa na igreja, mas sem vida para repreender um demônio. E a vida aqui não é porque você é infalível, não. Vida porque não reconhecem, não se apodera da autoridade que tem. Como esses homens iam sair pelas vilas, pelas cidades, curando, ministrando, se eles não soubessem o poder que há em vivência, em experiência com Jesus. Por isso Jesus ensinava
E Jesus fazia. Agora vá. Vá. E eles foram. A experiência dos 70 e a experiência dos 12, no capítulo 9, capítulo 10 de Lucas, vai trazer essa referência de que quando você conhece, quando você vivencia, o conhecer não apenas da letra, porque letra mata. Nós estamos cheios de crentes conhecedores da Bíblia toda. Mas a Bíblia não é vida no dia a dia. Eles saem e voltam dizendo, mestre, rapaz, o negócio pegou fogo mesmo. O que você disse que aconteceu, aconteceu. Os demônios fugiram da gente. Aí Jesus faz um redimensionamento. Olha, isso é natural, isso é consequência. Fiquem ligados no que é mais fundamental. Aí a gente tem os extremos. A gente tem aqueles irmãos que só estão atrás dos milagres. É culto de milagre, é tudo para milagre. Aí a igreja enche. O povo está atrás do milagre. Mas quando você vai para o outro lado, as pessoas não querem. Ou então também tem aqueles que dizem, não, também não tem mais milagre. O milagre era só no tempo dos apóstolos. E a gente fica sempre nos extremos. Falar de dinâmica, falar de bomba, de potência, da autoridade do Senhor Jesus, só experimentando. Irmãos, a gente vai experimentar na natureza, nós vamos experimentar em curas sobrenaturais, nós vamos experimentar em libertação, nós vamos experimentar em inúmeras coisas, situações e circunstâncias, o que o poder de Deus é capaz de fazer. Mas uma das principais marcas que Jesus quis ensinar no conhecimento, ensinar na experiência para os seus discípulos é o poder de ser filho de Deus. Não é isso que ele vai falar em Atos 1:8? Não é isso que ele vai falar em João 1:12? Aos que creem serão feitos filhos de Deus. Se nós temos o conhecimento, se nós temos a compreensão do que é ser filho de Deus, na prática, no dia a dia, na experiência com Deus, pode ter certeza que vai sempre nessa nossa jornada acontecer grandes coisas. O que Jesus queria primeiro empregar na vida daqueles 12 era, vocês precisam conhecer a autoridade e o poder de serem filhos de Deus. E só podem ser conhecedores disso quem tem relacionamento de andar junto. Porque nós estamos tão debilitados, tão fragilizados emocionalmente, porque estamos ouvindo muitas vozes. Vozes da sociedade, vozes do outro, as nossas próprias vozes, vozes da nossa história, vozes de terceiros, vozes do diabo, que diz que tudo que nós não somos. E a única voz que deveríamos ouvir, a gente não consegue ouvir. Se nós formos perguntar, todo mundo aqui é filho de Deus? Todo mundo vai dizer, graças a Deus, nós somos filhos de Deus. Mas você vive como filho de Deus? Aí é outra questão. E nós já estamos questionando até se somos filhos de Deus. Porque essas vozes estão tão marcantes que diz, não, você não é, não. Irmãos, a autoridade e o poder de sabermos que nós somos filhos de Deus tem um entendimento muito mais sobrenatural do que material. É por isso que Paulo fala de nós sermos co-herdeiros. É que Paulo vai falar no capítulo 1 de Efésios de sermos agraciados com as ricas bênçãos espirituais. E aí empregaram na nossa cabeça a ideia de que se você não tiver sucesso nessa terra, se você não tiver bem, se você não tiver recurso, você não é filho de Deus, mas o conhecimento que devemos nos apoderar é o conhecimento da autoridade e poder de sermos filhos de Deus nas questões principalmente espirituais. Porque nessa terra nós só precisamos ter abundância.
e contentamento. As pessoas estão nos ensinando de que ser filho de Deus é ter as posses dessa terra. As pessoas estão nos ensinando de que ser filho de Deus você tem que estar beleza. As pessoas estão nos ensinando de que ser filho de Deus não passa por adversidades. Jesus estava aqui falando para os seus discípulos e levando os discípulos a experimentarem a autoridade e o poder de serem filhos dele, mas também eles estavam aqui aprendendo a ter autoridade para transmitir Jesus para outros. Como você pode falar de Jesus para as pessoas se você não tem uma intimidade com ele? Irmão, esse negócio de dom de evangelismo, isso é uma justificativa barata. Não, porque eu não posso evangelizar, porque eu não tenho o dom de evangelizar. Nós sabemos que o dom de evangelizar é para dar a esse indivíduo uma graça e uma capacidade maior, mas a evangelização é o seu testemunho. Nós somos expert em todos os temas. Nós interagimos e nos agregamos a todo tipo de discussão nas nossas relações interpessoais, mas a gente não consegue falar de Jesus. A gente fala de política, e agora é a moda. A gente fala de Bahia, de Vitória, fala disso, fala daquilo, mas a gente não consegue falar de Jesus. Porque só consegue falar com palavras e testemunho de quem dele está cheio. Como esses homens iam sair falando do reino dele se não fossem cheios dele? Por isso que a gente via Pedro fazer maravilhas, Paulo fazer maravilhas, Tiago fazer maravilhas, os pais da igreja fazer maravilhas, os reformadores fazerem maravilhas. Eram homens e mulheres cheios de Deus, conhecedores de Deus, não apenas no saber, mas no experimentar. Por isso que esses homens eram canais de Deus. E porque há uma falta de operação nos nossos dias, porque nós estamos vazios de Deus. A gente se queixa do horário do culto. A gente se queixa de um jejum que a gente vai fazer. A gente se queixa se o estudo está demorando demais. A gente se queixa se é presencial, se não é presencial. A gente tem justificativa para tudo. E eu não estou falando em relação a gente aqui, igreja, não. Isso é a igreja de Cristo. Nós, muito mais, porque vivemos aqui. Eu não tenho dúvida que tem irmãos aqui que só vai abrir a Bíblia no próximo domingo. Não tenho dúvida disso. E você sabe se você está enquadrado nesse perfil. Como você pode fazer maravilha se você não está cheio da palavra? Que você tem tempo para tudo? Irmãos, nós já falamos isso aqui, as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. As coisas de Deus são tremendas. A gente vem de casa, já programa tudo, deixa o tablet tudo organizado, chega aqui, ele dá um pane. Aí eu vou dizer, não é problema. Não é problema do equipamento. Porque eu já experimentei, eu já testei, para não chegar aqui e me deixar na mão. Mas porque o diabo quer me prejudicar. Ele quer tirar o meu esboço. Ele quer deixar que eu fale as coisas que são necessárias para os irmãos e para mim também. E eu não posso entender isso, que é o equipamento. Eu tenho que entender que o equipamento está sendo afetado pelo mundo espiritual. Tudo na sua vida é afetado pelo mundo espiritual. Se você não quiser espiritualizar, o diabo vai espiritualizar. E ele ataca. Ele não brinca. Ele age. Ele opera. Se você está brincando de ser filho de Deus, o diabo não brinca de ser acusador, destruidor, devorador. Ele não brinca. E tudo que envolve as coisas dessa terra, o diabo está agindo para os seus propósitos. Eis aí um grande desafio, tomar posse de ser filho de Deus e vivenciar a autoridade e poder de sermos filhos. Isso, irmãos, tem sido representado e vivenciado no dia a dia da igreja. Quando nós pedimos mais para orar do que oramos.
quando se queixamos mais do que servimos, quando queremos mais do que damos, são marcas evidentes de que nós não estamos realmente com a autoridade e poder de serem filhos. Observou que o problema não está nos milagres? Observou que o problema não é falta de cura, não é falta de maravilha, não é falta do poder, o problema está em nós. E é por isso que Jesus nos chama para viver junto com Ele. Jesus, Ele nos chama para viver junto com Ele, porque Ele nos chamou para o seu propósito. Fala para o teu irmão, Jesus lhe chamou para o propósito dEle. Não inverta os valores. Porque tem gente que diz que Deus me chamou. Fala para o teu irmão. Deus me chamou para Ele fazer os meus propósitos. Eu mandei vocês repetirem para fixar. Você vive para cumprir os propósitos dEle. E aí eu quero falar de dois chamamentos. O primeiro chamamento é o chamamento geral. Todos nós fomos chamados para glorificar o seu nome. Isso é um chamado geral. Mas há um chamado específico. Que Paulo vai dizer, uns plantam, outros colhem. Todo mundo planta? Não. Todo mundo colhe? Não. Uns plantam, outros colhem. Você foi chamado para fazer alguma coisa. Para o reino de Deus. É um chamado específico. Se você não faz, você vai comprometer o reino. Se você faz de qualquer jeito, você vai comprometer o reino. Irmãos, é na sua empresa que você faz de qualquer jeito. Nas coisas de Deus, ele só tem um jeito que é aceitável por ele. De forma perfeita. Lógico que não estamos entrando aqui no perfil de sermos categóricos e muitas vezes sermos perfeccionistas. Precisamos falar muito mais das motivações do que das competências. Se você é motivado por amor para fazer pelo Senhor, pode ter certeza que vai sair perfeito. Do jeito de Deus, não do seu jeito. Você foi chamado por um propósito. Assim como esses homens ele chamou para estar com ele, você também não foi chamado? Se você foi chamado, você tem um propósito. Um propósito que é dele para a tua vida. Não inverta isso não. Não porque eu fui chamado para Deus fazer a minha vontade. Não é para Deus fazer a sua vontade, mas é para que você faça a dele. E o seu propósito faz parte da agenda de Deus. A sua vida faz parte do projeto de Deus. A forma em que Deus te chamou e tem te conduzido faz parte do plano dele para o seu reino nessa terra. Você não pode estar desligado disso. Que tudo que você faça é espiritual, tudo que você é espiritual, tudo que envolve a tua vida envolve os propósitos de Deus, que você pode ou não impedir. Graham Wagner, ele escreve no seu livro A Igreja que Você Sempre Quis, acerca desse chamado, ele diz assim: nenhum crente deveria questionar se ele é importante para Deus, ou se o Senhor tem um propósito para a sua vida. A Bíblia ensina que todos os filhos de Deus têm um propósito especial a cumprir o reino de Deus. Portanto, se você não encontrou o seu propósito, você precisa achar. Se de fato você é filho e filha de Deus. Porque no reino de Deus, irmãos, todos somos úteis, importantes, valorosos. Ontem eu estava aqui com Patrícia e eu também veio para o treinamento do pessoal ali da UNEB. E eu estava aqui na casa de oração esperando um rapaz para vir ver o controle. E estava vendo os matos ali na frente. Aí veio logo na minha cabeça, irmão Rogério, eu acho que ele deve estar aí assistindo. Ontem eu falei com ele sobre isso. Viu, irmão Rogério? Poxa, o irmão Rogério cortava isso aqui com amor. O irmão Rogério não está, olha a grama lá.
Você acha que isso é uma coisa boba, mas não é boba. E ele fazia aquilo com amor, com carinho. E eu estava ali, tirei uma foto, olha, estou fazendo o que o senhor deveria ter feito. Lógico que hoje ele tem as limitações de deslocamento. É porque cortar grama não dá ibope, né, irmão? O problema é esse. Limpar o banheiro da igreja não dá ibope. Como nós estamos invertidos os valores. E Jesus, doidão, do jeito dele, diz assim, você quer ser grande? Quer ser grande, Jadson? Seja pequeno. Quer que as pessoas te honrem? Honre o Senhor primeiro. Você tem um chamado. Irmãos, Deus tem falado muito grande no meu coração que o poder de testemunhar, o poder de compartilhar o Evangelho de Cristo tem a ver com o propósito de vida de sermos filhos de Deus. Como? Eu não preciso formalmente, não estou desqualificando, não estou dizendo que isso não seja importante, mas eu não preciso formalmente fazer um trabalho de evangelização. Eu preciso dar testemunho em todo o tempo. Porque em todo o tempo você está convivendo com alguém que não conhece a Cristo. Lógico que em alguns momentos a gente precisa se mobilizar para estratégias, para evangelismos estratégicos. Mas se você não está andando com o Senhor, se você não está cheio dele para exalar ele, irmãos, a evangelização não vai surtir efeito. Até porque a evangelização mais eficiente é a evangelização de conhecimento. Qual é a evangelização de conhecimento? É a evangelização daquelas pessoas que convivem com você e sabem quem você é. Se você é autêntico filho de Deus, essa é a maior e a mais eficiente evangelização. E alguém pode falar então, será que é possível, dentro desse propósito específico, desse propósito que Deus me chamou para andar com Ele e quer trazer a evidência de qual é o seu propósito na minha vida, será possível que eu não viva esse propósito? Não somente é possível isso. E o propósito de Deus é que ninguém viva sem propósito. E principalmente propósitos específicos, que tem a ver com você. Porque Deus não nos salvou apenas para... Deus não só me amou o bastante para me salvar, mas Ele também me amou o bastante para realizar o seu propósito em minha vida. E esse propósito do Senhor na minha vida precisa se cumprir. Eu dando lugar a Ele. Eu acho que essa é uma das principais diferenciações de quem é discípulo, de quem é filho e de quem não é. O quanto nós estamos disponíveis, o quanto nós estamos abertos a abrir mão de nossas próprias vidas para fazer o propósito do Senhor. Não é isso que Ele nos diz? Se você quer segui-lo, morra para si mesmo, toma a sua cruz e siga-o. Quanto estamos implicados nisso vai descrever de quem somos de verdade. É muito difícil, viu, ser discípulo de Jesus. Viver com Jesus é viver e conhecer como amar o Pai e amar uns aos outros. Se houve a maior escola de amor, foi a escola de Jesus com seus discípulos, é a escola de Jesus com a sua igreja, onde Ele nos ensina que devemos amá-lo como Ele nos amou e que devemos amar o outro como Ele nos ama. Como tem sido difícil amar o outro, irmão, quando o outro é tão diferente de nós. Foi nessa escola apostólica, foi nessa comunidade chamada igreja que Jesus quer nos ensinar a amar a Ele e amar o outro.
E diga-se passagem que aí está o resumo de todo o ensino das Escrituras. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o outro. Como podemos amar a Deus se nós não estamos conseguindo amar o outro? Somos intolerantes, somos cruéis, agressivos, problemáticos muitas vezes. Temos dificuldade de amar o outro, porque a gente quer sempre amar o outro quando o outro é do nosso jeito. Foi nesse lugar de caminhar junto. Irmãos, é porque a gente não faz essas conjecturas. A gente fica tão com medo de fugir e se tornar herético, que a gente não faz essas conjecturas. Mas pense aí, Jesus saindo de Jerusalém para Galiléia com esses 12 discípulos andando. Era só bate-papo legal. Será que não tinha um conflitozinho entre eles? A Bíblia deixa claro que em vários momentos houveram conflitos. Conflito de interesse, conflito de posição, conflito inclusive de intimidade com Jesus. Estavam ali e Jesus estava no meio daqueles 12 dizendo o que era amar a Deus e amar o outro. Nós só sabemos o que é amar o outro quando conhecemos o que é o amor de Deus. Eu imagino Tomé e Pedro convivendo junto. Um dizia tudo que tinha que dizer, o outro duvidava de tudo. O mestre disse isso, foi Pedro. Será, Pedro? Pedro. E Pedro, rapaz, não já disse que Jesus falou que é isso aí mesmo? Ah, não acredito em você não, viu, Pedro? Os irmãos acham que fantasiam que eram 12 discípulos que andavam a paz e amor. Mas Jesus estava ali com eles. Pedro, vem cá. Não é assim não, Pedro. Tiago e João chegou até a interceder para Jesus. Jesus, me dá uma posição de destaque aqui. Que mesmo, nem ligou para os outros. Os outros, quando souberam, ficou chateado. Não é, rapaz? Você chega para Jesus, quer ficar do lado dele lá, fazer uma tenda para você, para ele. Como é que é isso? E a gente vai ficar onde? Que comportamento? Você acha que foi tudo assim? Você acha que é fácil conviver com você, irmão? Você conviver comigo? Mas se Jesus estar conosco, Ele nos ensina a amar. A gente fala muito de amor, mas a gente tem muita dificuldade de vivenciar. E por fim, irmãos, quando Jesus chama esses discípulos para andar com Ele, é para que eles vivenciassem junto com Jesus a experiência do poder de transformação. Parece também que essa palavra não está muito apropriada para os nossos dias nas nossas igrejas. Transformação. E aqui, quando Jesus fala de transformação, ele chama a atenção para uma chave. Eu quero citar duas chaves sobre a questão de transformação. A primeira chave é a chave de que estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Na medida que coerentemente a gente vai convivendo com Ele, nós vamos nos aproximando mais dEle. Ao contrário, da mesma forma. Quanto mais eu estou distante de Deus, da pessoa do seu Filho, mais eu me torno eu mesmo. Mais evidencio mais a minha natureza. Menos o efeito do poder do Espírito Santo sobre minha vida. E Jesus chamou esses discípulos para andar com Ele, porque Ele sabia que só através dEle a transformação é possível acontecer. Crente que não tem vida com Deus, crente que não tem aliança com a palavra, crente que não tem uma vida de oração, crente que não tem um compromisso com Deus, ele vai ter dificuldade para ser transformado, porque ele, de forma característica, é um crente carnal. E crente carnal, sabe o que acontece? O tempero não pega. A luz não penetra. O aquebrantamento não acontece, porque está endurecido. A gente precisa viver
E eu diria que a chave dessa transformação que o Espírito Santo pode nos fazer em nós, em cada um de nós, a chave disso é o nosso nível de ligação vital com Jesus. Quanto mais a gente tem profundidade em Cristo, mais somos transformados por Ele. E aqui eu estou falando de transformação no modo geral, viu? A gente é transformado como pessoa, a gente é transformado como família, a gente é transformado como irmão na fé, a gente é transformado como profissional. É uma mudança geral, porque para Deus não tem fragmentação de nossas vidas. Ele nos vê como um todo. E em todas as áreas nós somos transformados por Ele. Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quanto mais a gente vai convivendo, vai se relacionando, vai aprendendo as coisas de Cristo, mais nós somos transformados por Ele. O conhecimento de Cristo, ainda diz Wagner Gren, no seu livro, A Igreja que Você Sempre Quis, ele vai dizer que o conhecimento de Deus deve levar você ao caráter de Deus. Este deve levá-lo a amar a Deus, porque Deus é amor. E o amor de Deus deve levar você a amar a graça de Deus. É esse amor de Deus que faz de nosso relacionamento com Ele a base para a transformação espiritual. Um amor que se rende a seus desejos, um amor que protege a familiaridade com Ele, um amor que se fortalece ao permanecer e descansar em segurança no seu Criador. Isso é um amor de transformação. Isso é transformação espiritual. A segunda chave é que a transformação não acontece quando nós estamos nos aproximando das coisas dele. Isso é um equívoco, porque a gente pensa que vir para os cultos, participar de algumas atividades, e isso faz de nós alguém semelhante a Cristo ou em processo de transformação, e muitas vezes não nos fazem. A transformação de vida ocorre quando vivemos a prática da vida de Deus. É no dia a dia, é no subir, no descer, é nas relações, é no contato, é na convivência. Porque muitas das nossas práticas interrompem esse processo. E aí o Senhor Jesus vai falar para nós, dizendo que Ele nos designou para ter autoridade. Agora, cheio dele, convivendo com Ele, sendo conhecedor do seu poder, experimentando essa vida nele, agora você tem autoridade para ir fazer as coisas. Agora você foi designado na autoridade dele. Agora que nós estamos conscientes de que somos em Cristo, nós podemos agir de maneira incisiva em prol do avanço do seu reino. E aí vale salientar que nenhum poder do mal resiste ao poder da igreja em Cristo Jesus. Jesus ofereceu aos seus 12 discípulos autoridade e poder. O mestre, ele confere a mim e a você autoridade e poder. Para que possamos ir e os milagres surgirão. James Gould, no seu livro Fé Radical, Princípios Básicos para um cristão cheio do Espírito Santo, ele vai dizer que estar enraizado em Jesus importa muito mais do que sinais e maravilhas e manifestações de glória. A relação fundamental em Cristo é a base das manifestações do poder curador, libertador e restaurador. Muito mais do que aquilo que a gente pode fazer com Ele, o Senhor quer forjar em nós um povo que seja semelhante a Ele. Aí as coisas acontecem.
é preciso esclarecer de maneira direta de que os milagres, as curas, as libertações feitas por Jesus, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos reformadores, foram a evidência da manifestação da vida da palavra, do ensino, da prática e da exposição da palavra. Por isso que ele diz que vá, pregue o reino e faça isso e faça aquilo. Primeiro vem a palavra, que gera, que produz, que constrói, que transforma. Depois vem os milagres. E eu quero concluir dizendo que a fonte de você operar em Cristo sinais e maravilhas é construído de maneira crescente em um relacionamento com a igreja. As coisas vão acontecer se você, de fato, andar junto com Ele, estar com Ele, convive com Ele, se relaciona com Ele, fala com Ele, ouve a sua voz, convive o dia a dia com Ele. Aí nós vamos ter uma igreja poderosa. Uma igreja que anuncia o seu reino. Uma igreja que se apodera da autoridade e poder que Ele nos deu. Uma igreja que está familiarizada com a sua vivência, com a sua experiência desse poder. E vai manifestar para outros, e vai falar para outros, e vai operar para outro aquilo que já opera em si. Como queremos resultados diferentes se usamos os mesmos métodos? Como queremos que essa igreja cresça se você continua com a sua vida de oração rasa? Como você quer que essa congregação cresça se você não tem um compromisso de amor com ela? Nós não precisamos de irmãos que queiram ser membros dessa igreja. Nós precisamos de pessoas que queiram amar essa igreja. Porque quem ama, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 13, faz tudo pela amada. Como nós podemos querer que a igreja cresça se a gente não testemunha? A gente não consegue transmitir a luz de Cristo? Sem justificativas, sem rodeios, sem críticas. A gente precisa sair nessa manhã aqui, irmãos, assumindo a nossa responsabilidade. Você foi chamado, se você foi chamado para ser filho, filha, você precisa vivenciar o chamado que Ele te comissionou. Mas é necessário primeiro estar com Ele. No versículo 14 eu finalizo dizendo, então designou 12 para estarem com Ele. Para estarem com Ele. Você vai ver as coisas acontecerem, as transformações acontecerem. Vai começar na sua própria vida, quando você aumentar o seu nível de relacionamento com Cristo. Nada novo, nada do que ouvimos aqui é novo. Parece até que é repetitivo, parece que a gente está batendo na mesma tecla. Pode ser até que os irmãos queiram estar querendo ouvir aqui o que é que realmente os milagres e tal. Nós vamos ouvir os milagres. Mas eu acho que o maior milagre que a igreja precisa viver é o milagre de ser transformado pelo poder de Deus. Eu quero isso. Essa semana no jejum que eu estava fazendo, eu já perdi quase 6 quilos. Com 9 a 10 dias de jejum. E essa semana o corpo estava desfalecido. Eu disse assim, rapaz, a gente fica com dificuldade para abrir mão de uma comida. Como essas coisas nos controlam? Como essas coisas nos controlam? Não é fácil Jesus ser o controle, o centro da nossa vida. Muitas coisas, inclusive nós mesmos, busca sempre esse lugar de controle.
estamos vivendo e a sociedade tem nos ensinado a você sempre ser o centro. O jejum é massificar, é maltratar a nossa natureza carnal. E nem sempre a gente está disposto a isso. Difícil. A gente fica o tempo todo acordado, mas quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a dar sono. Não estou julgando não, irmãos, eu estou dizendo o que acontece. Mas também quero dizer como a gente pode vencer isso. A gente assiste um jogo, agora tem jogo quase todos os dias. A gente assiste uma, mas quando pega a Bíblia, aí começa já cansaço. As letras já não consegue ler direito. Aí a gente ainda chega para Jesus, meu Jesus, tenha misericórdia, Senhor. A gente não consegue levantar para orar. Não falo nem mais de madrugada, porque de madrugada já é um sacrifício imenso. A gente não consegue orar tomando banho. A gente malmente está agradecendo a Deus no pão de cada dia que a gente está comendo. A gente está com tanta pressa que a gente vai comendo tudo. Nem agradece a Deus. Nós não temos mais tempo. A gente fica em um culto como esse e já fica, meu Deus, que hora o pastor vai acabar, que hora o pastor vai acabar. A gente não desfruta das coisas de Deus. A gente não tem mais tempo para Ele. Aqueles irmãos de Jerusalém se reuniam todos os dias. A Bíblia diz que eles se reuniam todos os dias. E eu acho que faziam questão. Tinha comunhão, estava tudo em comum. Partilhar, tinha ceia, tinha maravilha. Hoje nós fazemos tudo para acabar o culto. A gente cria todo obstáculo para não vir para o culto. A gente tem dificuldade para ouvir até uma mensagem. A gente tem dificuldade para tudo. Para tudo das coisas de Deus. Agora para a gente vai trabalhar debaixo de chuva, de raio, com ladrão, sem ladrão, com metrô, sem metrô, a gente vai de qualquer jeito. Mas as coisas de Deus é sempre deixada de lado. Ah, não, o Senhor sabe, Jesus. Olha, essa graça é pesada. É pesada com juízo. Toda essa graça que a gente está tornando ela em desgraça para nós mesmos, vai vir com juízo. O Senhor vai dizer, mas você não teve oportunidade? Tive. Ah, Senhor. Capítulo 12 de Apocalipse diz que os livros estão lá registrados. Livros. A gente já estudou sobre isso. Os livros das obras. E vai lá, quantas vezes você esteve participando, quantas vezes você esteve servindo, quantas vezes você esteve trabalhando, quantas vezes... Está tudo registrado lá. Jesus, mas é isso, Jesus, eu estava cansado. Está aqui tudo registrado. Tudo registrado. E a graça do Senhor se finda quando surge o seu juízo. Ali acaba a graça. Vem o justo julgamento. Ah, porque o pastor falou lá. É eu e você agora. Porque você viveu desse jeito aí. Porque você não desfrutou de mim. Porque você deixou. Aqui você não vai me justificar. Assim eu vou pegar, para quem gosta dos anjos, né? Conjecturando, vou pedir Gabriel para abrir o livro aí e dizer a você o que você estava fazendo com sua vida. Você estava assistindo o jogo. Você estava assistindo novela. Você estava falando da vida dos outros. Você já estava acordando, indo para as redes sociais sem ouvir a minha... Você não quer que eu abra o livro, né? Ah, Jesus, porque... Naquele dia, todos nós vamos prestar conta. Ô, glória, né? Aí é difícil. É difícil. Tudo registrado. Diga para o teu irmão, está tudo registrado. O que você faz, o que você não faz. Mas também o que você está fazendo está lá, meu irmão. Você recebeu 2 talentos, meu filho, mas você produziu, fez 5, ó. Venha para cá. Ô, glória. Irmãos, é investimento no reino. Você foi chamado para investir no reino.
E esse investimento é um investimento eterno. Vamos ficar de pé? Eu queria dar algumas dicas, 5, 10, 15, 8, sei lá quantas, de como você deve viver essa relação de mais intimidade com Deus. Mas eu já sei que os irmãos estão expert. Nada do que eu vá falar vai mudar. Ah, então eu vou fazer o quê, pastor? Você já sei. A minha oração é atitude. Porque os irmãos sabem que tem que orar, que tem que ler a Bíblia, tem que participar das atividades, os irmãos sabem que tem que ser fiel ao Senhor, todo mundo sabe. Não precisa mais falar isso. A dar estratégia aqui. Irmãos, a igreja, foi citada aqui na liturgia, a igreja não precisa de estratégia para nada. A igreja precisa de uma igreja uma comunidade que ame a Jesus. Porque quem ama faz tudo. Não é isso que a Bíblia diz? 1 Coríntios capítulo 3 diz: quem ama, faz tudo por quem ama. Então, estratégia é consequência. Não adianta a gente fazer isso, fazer aquilo, fazer almoço, não sei o quê, para produzir o que é espiritual. Isso é carnal. É bom, é maravilha, é bom a gente estar aqui, as conexões, né? Até Cássia, não sei se Cássia está aí, pastor, Cássia, nós não vamos fazer conexão. Sabe por quê? Porque eu não quero que a igreja tenha compromisso pela comida. E quantos eu evidenciei aqui que veio, eu cheguei na hora da conexão e não vinha para a escola dominical. Então a motivação não é estarmos juntos, porque comida, irmãos, é só para a gente estar juntinho um com o outro. Mas a motivação de alguns já era vir para comer, carnal. Então a gente suspende uma coisa que é tão boa. Mas por quê? Porque está com o objetivo distorcido. Se a gente fizer um almoço aqui é bom, irmãos, eu estou planejando esse almoço, mas quando eu penso em fazer um almoço, mas vai ter irmão que só vai vir só para comer. Aí quando é que vai mudar isso? Quando o Espírito Santo de Deus começar a dizer para a gente que o mais importante é estar juntos. A comida é parte. Mas ainda não estou vendo isso. A gente já se planejou para fazer um retiro, é tão bom o retiro, passar um final de semana todo com os irmãos, mas os propósitos não estão sendo o mesmo no coração. Se a gente não consegue vir 4 domingos na igreja, a gente vai querer fazer um esforço para estar no retiro? O que fazer, pastor? Estamos fazendo. Orando para que o poder do Espírito Santo transforme a sua vida. Porque não é comida, não é isso, não é aquilo outro. Festinha, não é isso. Nada disso vai mudar o comportamento que está aqui dentro. E a gente não pode ter mudanças temporárias. Que bom, a gente vem para o retiro, irmão vem pegando fogo, no outro domingo está todo mundo, segundo domingo está todo, terceiro domingo já não está vendo. O quarto, no outro mês já. É euforia. Nós queremos transformação verdadeira. Ore ao Senhor. Fale ao Senhor aí. O que é que está acontecendo no reino de Deus em sua vida? Quanto de você está sendo contribuinte para que esse reino se expanda, cresça, avance? Avalie. Coloque para Deus o que é que precisa fazer. Ou ouça dele o que precisa ser feito. Mas não vá com justificativa, não. Não vá justificando, não, que o Jesus não é menino. Se lance mesmo para ele. Por que aqueles irmãos estavam todos os dias juntos, tendo tudo em comum, e nós temos dificuldades de acessar, de se conectar, de estar juntinho um com o outro? Qual o problema? O que eu tenho feito que tem impedido isso? Porque a gente quer que a nossa igreja cresça e a gente cresce com muita dificuldade. Quando, na verdade, deveria ter um fluir de Deus, um avivamento. O que é que eu estou prejudicando? O que é que eu faço, falo, que
está deixando o Espírito fluir. Coloque. E olhe para a cruz. Não faça isso olhando para você mesmo, não. Porque você vai se convencer, vai se sentir com remorso e culpa. Olhe para a cruz. Cruz é o lugar de redenção. E a autoridade e o poder que o Senhor nos deu, ela foi constituída com a aliança de redenção na cruz. Então coloque diante do Senhor. Antes de você pegar os elementos da ceia, faça dessa ceia um grande temor no seu coração. Um temor de aquebrantamento, de confissão. Quanto de nós está impedindo, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com a nossa indiferença? Quanto eu estou prejudicando essa obra? E o reino de Deus? Quanto o reino poderia expandir naquele vizinho, naquele amigo, eu sendo instrumento? Mas o meu andar com o Senhor está distante, está frio. Estamos abatidos e desestimulados. Porque muitas vezes vivemos em função de eventos, quando na verdade deveríamos viver em função da vida de Deus em nós. Coloque mesmo diante do Senhor, sem reservas. Não podemos continuar esse evangelho onde falamos e cantamos e conhecemos tudo, toda a herança que Deus nos deu, mas nós nos apoderamos, não tomamos posse, não evidenciamos. O mundo não tem visto a identidade que nós temos em Cristo. Por quê? Porque o nosso caráter, o nosso estilo de viver, a nossa relação com o Senhor está tão desgastada, está tão distante, está tão humanizada, está tão nos tendo como centro, que já nos tornamos tão carnais e não nos percebemos. Nós estamos aqui, Senhor, já quase no final desta manhã, para compreender que em tudo o que o Senhor reservou para essa manhã foi nos dado. Cada palavra, cada louvor, cada expressão, cada abraço, cada coisa o Senhor nos chamou para esse lugar de andar junto com o Senhor. E eu não compreendo andar junto com o Senhor fora do teu rebanho, fora do teu povo. Eu sei que é uma comunidade diferente, de pessoas diferentes. É difícil viver em comunidade, é difícil viver em família. Mas com a tua presença tudo se torna tolerável, compreensível, amoroso. Deus, nos dá sede do Senhor. Falamos muito que queremos o Senhor, compreendemos muito isso, mas o movimento é muito lento. Senhor, nos esvazia de nós mesmos. Confessamos nessa manhã que nós somos mais mundo do que o teu reino. Buscamos mais mais a vontade do mundo que a vontade do reino. Como dizia a tua serva Laura, nós trabalhamos mais para o mundo, 12, 10, 15 horas do que para o teu reino. Nós vivemos mais para o pão que perece, para o bem que consume. Nós vivemos mais para essa terra e estamos perdendo a conexão com o Senhor. Senhor, nós já sabemos todas as estratégias, todos os métodos, todas as formas. Sabemos tudo, como melhorar. Sabemos, não há um que não saiba aqui.
Mas nós precisamos, Senhor, que primeiro o Senhor traga para alguns um novo nascimento. É a nova vida, é o transformar mesmo. Não é por conhecer, não é por se familiarizar, não é por conviver com a tua igreja que significa que somos igreja. Mas é o novo nascimento. Para outros, Senhor, nos atrai para uma experiência do mar, das maravilhas do mar, das maravilhas da cura, das maravilhas das libertações. Para alguns nos traz para um avivamento, um tempo de oração, um tremor, um frio, um choro, manifestações inúmeras e múltiplas que o Senhor queira usar, mas não nos deixe ficar na teoria do teu reino. Não nos deixe ficar sabendo que nós somos filhos, mas não experimentando o poder e a grandeza de sermos de fato filhos. Nos tira da familiaridade com as coisas do Senhor. Nos tira do saber das coisas do Senhor. Nos tira das coisas de se envolver com as coisas do Senhor. Nos tira do estado religioso de se estar participando das coisas do que diz respeito às coisas da tua igreja. Nos leva a relacionamento. Nos leva a querer se envolver com o teu reino a partir dessa agência chamada igreja. Nos tira da crítica, da omissão, do desestímulo, da contaminação das palavras venenosas. Nos tira, Senhor, do desestímulo ao outro, quando matamos os sonhos, os desejos, os projetos. Nos traz um povo, Senhor, que tenha unidade no avanço do teu reino. Senhor, foi ministrado nesta manhã libertação na área financeira, mas nós não temos problemas financeiros, Senhor, se o teu povo compreende perfeitamente o que é ser um bom gestor. Quando o teu povo tem no dinheiro a submissão ao teu senhorio, não temos dificuldade com dinheiro. Mas se estamos vivendo dificuldade com dinheiro, Senhor, é porque o dinheiro está mandando, é o dinheiro que está controlando. Perdemos o controle dessa área. Mas essa manhã nós queremos resgatar autoridade e poder, de sermos bons administradores, porque o que o Senhor nos convida é para um passo simples de fidelidade. E se nós não estamos conseguindo um passo simples de fidelidade, não iremos conseguir a passos maiores, a experimentar coisas mais extraordinárias. Para alguns, Senhor, começa a partir de hoje, pelo poder do teu Espírito, a chamar um tempo de oração ainda pouco, mas tira desse lugar de distância. Pai, para alguns vão estar lendo apenas um versículo por dia, mas é melhor do que não ler nenhum. Para uns eles lerão um versículo por dia, mas esse versículo virará, Senhor Deus, um montante de coisas. Senhor, essa semente vai produzir tanto efeito durante todo o dia, que no outro dia não vai ser mais um versículo, já vão ser 2, e crescentemente iremos nos familiarizando mais em estar junto com o Senhor, porque o Senhor está interessado não no que a gente possa dar, não no que a gente possa ser, não no que a gente possa fazer. O Senhor está interessado em a gente viver com o Senhor. Com aqueles que já estão tendo essa sede, aumenta ainda mais. Com aqueles que já estão te buscando, o Senhor faz buscar mais. Com aqueles que andam, caminham, trabalham, Senhor Deus, faz o dia a dia em intimidade com o Senhor, aumente ainda mais. E nos usa para estender e expandir o teu reino. E que teu nome seja glorificado. Queremos te agradecer porque tudo isso, Senhor, foi uma aliança de redenção ali na cruz. Foi ali na cruz que o Senhor trocou o nosso estado de vida. Foi naquele lugar que éramos criaturas e o Senhor nos constituiu filhos. Foi naquele lugar que andávamos na vergonha, mas hoje nós temos autoridade para viver com autenticidade e de cabeça erguida. Foi ali na cruz que éramos acusados do pecado, que éramos acusados de práticas que não te agradavam. Mas foi ali na cruz que o Senhor tem nos transformado de glória em glória.
E hoje nós lembramos disso. E nos apossamos disso. Nos apoderamos disso. E que queremos viver como filhos e filhas de forma autênticos, transmitindo o bom perfume do teu reino. Que não sejam minhas palavras, Senhor, mas que seja o poder do teu Espírito em todos nós. E que possamos, como resultado dessa vida com Deus, essa vida em Deus, vivenciar coisas extraordinárias. Que esse espaço seja um espaço de emanação, emanar, Senhor Deus, milagres e maravilhas, como resultado de uma igreja que se dobra, que se inclina, que tem o Senhor no senhorio e no centro. E que essa glória, que não pode se conter esse lugar, chegue a todos os cantos, onde a nossa planta dos nossos pés chegarem. E que sejam atraídos pela luz de Cristo em nós, atraídos pelos sinais e maravilhas que através de nós o poder do Espírito Santo fará. E saberão que o Senhor é Deus, para a glória do Senhor.